Yogeki Tsurushima! No último capítulo de One Piece, vimos a grande despedida de David Shebeck, Rocks de Shebeck, e um dos momentos mais marcantes do capítulo foi sua despedida, pelo menos a última conversa daquilo que se aparenta entre Lock e também o Shebeck. E essa concepção para que Harold pudesse despertar os gigantes adormecidos que estão em Punk Hazard. Mas o fato é, o que isso pode acarretar? Será que o despertar desses gigantes é uma espécie de estrondo em One Piece? Será que isso é a chave para o grande Ragnarok que pode vir a acontecer na trama para a destruição ali do terceiro mundo e gerar esse novo mundo do amanhecer? Luffy e Lock estarão juntos nessa? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Para a infelicidade de todos os fãs de One Piece, eu acredito que todos os fãs sentiram a morte de Shebeck, desde o hater mais assim afinco de One Piece até a pessoa que é mais feliz em acompanhar qualquer tipo de conteúdo aqui do nosso pirata que se estica. Não tem como não gostar de Shebeck. E vendo ali o mundo de cabeça para baixo, vendo o mundo se aproximar dele de cabeça para baixo, o Shebeck foi colocado em direção à morte. O personagem foi mesmo ali levado em direção à morte, mas antes da gente ver o seu destino final, ou até mesmo no capítulo que leva ao seu destino final, nós viemos a aprender um pouco mais através de uma conversa ali do Lock com o Shebeck, e na ênfase de que somente o Harold poderia liderar os gigantes que estavam congelados. Existe uma lenda, existe uma alegoria de que em algum canto do mundo de One Piece, gigantes, mais de centenas de gigantes estão congelados. E isso acaba meio que tipo assim, levando em consideração esses questionamentos sobre onde esses gigantes poderiam estar, visto que One Piece possui mais de 20 milhões de ilhas. Então é quase impossível, né? Seria quase impossível a gente observar o Shebeck conseguir encontrar este lugar se o destino não estivesse cooperando com ele, diferente do que aconteceu com os nossos Mugiwaras. O fato, meus amigos, é que nós sabemos onde esses gigantes estão. Eles estão em Punk Hazard. Eles estavam sob a tutela do governo mundial e também ali de Vegapunk até um tempo atrás. E até mesmo marcas envolvendo as tatuagens de Galeilá a gente consegue ver na relação desses gigantes. Mas o que realmente remete para que a força desses gigantes, mais tudo que o Luffy ou o Shebeck poderiam se juntar entre Harold e Lock, por que isso pode levar ao fim do mundo? O que realmente pode ser levantado através dessa temática? Será que Oda está mesmo pensando em criar um estrondo à la Shingeki no Kyojin em One Piece? Ah, meus amigos, esse mangá só escalona cada vez, né? Tipo assim, a gente sempre fala que é o melhor capítulo de One Piece até a próxima semana, porque o da próxima semana é o melhor capítulo de One Piece. E se você tá nessa expectativa, você já tá ali realmente agarinhado ali pra essa obra, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos, para que o YouTube realmente venha a compartilhar ainda mais por aí. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para continuar fortalecendo ainda mais nossos vídeos. Então clica aqui embaixo, fortaleça aí através do seu like ou até mesmo com uma ajuda a mais através do seu hypar, se tornando membro aqui do canal ou mandando aquele valeu maroto. Bom, é claro que eu não acredito que o Oda vai mandar um estrondo a nível Shingeki no Kyojin, porque, em primeiro lugar, são histórias completamente diferentes, né? Shingeki exalava ali alguma história trágica, uma história trágica desde o seu começo, e o One Piece não é bem assim, né? A gente tem histórias trágicas, mas o contexto em geral de One Piece não vai terminar num grande estrondo de gigantes acabando com o mundo todo, não. Mas primeiro a gente precisa se ater a algumas dicas que o Oda vem dando durante ali a obra. O que a gente consegue compreender sobre Galeilá, né? O que a gente consegue realmente pensar sobre Galeilá? A gente pode voltar lá para Water 7, a saga em que os Mugiwaras queriam reformar ali o Going Merry,
Só que o próprio Kako, de forma muito sincera, diz que era um navio que estava condenado, né? De que a base principal, né? A base principal do navio estava comprometida e o navio não iria mandar eles, né? Continuar fazendo com que a jornada deles permanecessem ali de uma forma segura, né? Se é que podemos chamar assim, né? Mas o fato é que os Galley lá são apresentados para nós lá em Water 7. E essas conexões vão sendo colocadas através para meio que tipo assim complementar cada vez mais pontos sobre os personagens. Isso porque nós observamos vários detalhes que o Oda vai colocando ali na sua própria história, que vai complementando agora tanto as falas do Shebek, quanto também as falas do Jaro, quanto também as falas ali do Harold sobre esses gigantes congelados. Harold fala que poderia ser apenas uma lenda. Jaro acredita que pode ser algo real. Shebek acreditava que poderia ser real. Inclusive, os Galley lá poderia ser até mesmo ali o One Piece do Shebek, porque ele precisava mostrar, colocar ali uma perspectiva incisiva para que o Harold viesse para o seu lado, coisa que ele não conseguiu passar, não conseguiu realmente comprovar a existência desses gigantes para o Harold. E nós então começamos a compreender um pouco mais dessas simbologias. Primeiro nós somos apresentados para esse grupo em Water 7, depois percebemos que esse grupo carrega ali a mesma simbologia, o mesmo logotipo, a logomarca, acho que logomarca até é errado de falar, né? A mesma base emblemática envolvendo a esse logotipo, esse logo que está realmente sendo levado nessa direção de Galley La Company. A gente então sabe que o Tom é o principal ali forjador, o principal construtor de navios que nós temos até então, né? Porque ele foi quem meio que mentoreou o Ice, né? E também mentoreou o Frank. Ele foi o responsável pela construção ali do Oro Jackson, acabou ali sendo responsável pela construção do navio de Gold Roger e o navio que chegou até ali Laugh Tale, que conduziu ali o Rei dos Piratas para tornar possível essa conquista dos mares, dos 4 mares de One Piece. E nós sabemos que antes mesmo de God Valley, o próprio Roger já havia chegado em Roadstar, ou seja, o Roger havia completado o ciclo envolvendo a todos os segmentos até descobrir ali o Oden e depois realmente cruzar o mundo todo em busca das informações envolvendo ao One Piece. E o Tom, ele tem essa segmentação. E o mais importante é, Tom é o construtor dos Galley lá. Tom, ele tem ali informações importantes. Tom tem ali algumas bases envolvendo até mesmo algumas construções antigas. E isso é passado posteriormente para quem? Isso é passado para o Frank. O Frank lá em Enies Lobby, que é uma saga meio que complementativa ali envolvendo a Water 7, ele possuía também as plantas de Pluton. Então, se os Galley lá de Water 7 possuíam as plantas de Pluton e os Galley lá possuem a mesma marca dos Galley lá dos gigantes, provavelmente os gigantes, os construtores envolvendo ali os gigantes, foram quem construíram Pluton, a arma ancestral Pluton, que estava nas mãos ali tanto do próprio Tom, depois passou pelo Frank e o Frank acaba queimando as plantas porque ele conseguiu decorar, tanto criar ali uma base para contra-atacar Pluton, quanto também para poder replicar ali a arma envolvendo a Pluton. Então, toda essa segmentação é muito importante para a gente entender que as duas bases, tanto o Galley lá em Water 7, quanto também os Galley lá que estão em Punk Hazard, eles estão conectados, eles estão estritamente conectados através de suas confecções. E como eu falei pra vocês, os Galley lá tem essa base dessa simbologia muito importante, vistoriando e vendo através ali de como isso pode acarretar em simbologias importantes na trama de One Piece. Por que eu tô falando sobre isso? Porque
o navio que nós temos como base para essa simbologia são os galéis, ou até mesmo aquilo que é conhecido em português como galera. Olha só que coisa interessante. Eu perguntei aqui pro ChatGPT sobre a definição do porquê que a palavra galera, que significa pessoas, turma, e ao mesmo tempo, por que isso acabou derivando de um navio? Mas preste atenção nisso aqui. Primeiro significado, o navio galera. A palavra galera vem do catalão galera, embarcação de guerra movida a remo ou vela, que por sua vez vem do antigo italiano galea e do grego bizantino galea. Era um tipo de navio longo com remadores usado por séculos no Mediterrâneo, ou seja, é um dos primeiros navios que se existe, né? Um dos primeiros modelos de navios que se existe. 2. Como virou turma, pessoal, galera? Aí que entra a parte legal. Há duas linhas principais de explicação para o uso de galera, que é o grupo de pessoas. 1. Ligação direta com o navio. A ideia seria o grupo de pessoas que está na mesma embarcação, tripulação, condenados às galés, ou seja, condenados a ficarem juntos, né? A palavra em algumas línguas passou a significar grupos de pessoas que partilham algo em comum, e daí teria deslizado para a turma, pessoal, grupo de amigos. Que coisa interessante, né? A gente observar que tem essa segmentação de um grupo de pessoas que tem algo em comum, que partilha algo em comum. Pertencer aos Galeilá significa que você tem algo comum, você tem ali uma ordem em comum, um desejo em comum. E que desejo que é esse? Qual é esse segmento? Isso pode realmente fortalecer a ideia sobre o desejo de destruir o mundo. E isso tudo acaba sendo influenciado através desse tipo de pensamento, de um único pensamento entre gigantes e humanos, que em algum momento se uniram para algum propósito, para um único propósito. E que propósito é esse? Somente Joy Boy e os Galeilá vão poder nos explicar. E é muito interessante que a gente observa alguns navios, algumas temáticas em One Piece que carregam essa característica de um Galeilá. Por exemplo, a Arca Maxim, que acaba levando o Enel para a Lua, ele tem essa segmentação. Ele é um navio, é uma embarcação que voa, mas ele é um Galeilá. É um tipo ali de navio de galei, né? De galera. Nós também temos no mural várias embarcações, mas tipo assim, várias embarcações mesmo que estão levadas nesse estilo de navio chamado de galera. Nós temos essa embarcação aqui voando, que parece a Arca Maxim, né? Lutando ali contra as criaturas monstruosas. Temos também as embarcações envolvendo Alabasta, o Wano. Nós temos até mesmo essa embarcação que é escura, né? Que é diferente das demais, que pode ser Pluton. Todos esses navios que estão aqui, eles têm características muito parecidas com estilos ali dos navios envolvendo a galera, né? Esse estilo de navio bem antigo que precisava de remadores e que acabou meio que tipo dominando o Mediterrâneo por muitos anos. Nós então temos essa base no questionamento sobre como os gigantes podem ali meio que tipo acordar. A gente sabe que os gigantes estão congelados, da mesma forma como MF estava ali parado, mas nós já observamos um gigante sendo congelado e voltando à vida. No caso, o Soul acabou meio que sendo congelado e as chamas de Ohara derreteram o gelo em que o Aokiji havia deixado ele. Nós observamos ali o MF meio que tendo uma conexão de sua ativação através das batidas do coração do Luffy. Então eu acho que podemos ter uma complementação aqui. No caso, para se ativar ali os gigantes que estão em Punk Hazard, os gigantes que estão ali congelados em Punk Hazard, existe a necessidade de tanto Luffy quanto também Lock estarem juntos. O Luffy, para conseguir gerar essa chama, gerar realmente esse despertar nos gigantes para que eles acordem, e ao mesmo tempo o Lock, porque somente um gigante envolvendo a um sangue real, a um sangue ali originário dos gigantes ancestrais, pode realmente comandar toda essa galera.
Isso é comentado ali tanto pelo Jaro quanto também pelo Harold. Então, nós temos essas duas chaves para que tanto o Luffy quanto também o Loki venham conduzir esses gigantes. Agora a pergunta que fica é: essa condução do Loki e também do Luffy pelos gigantes vai ser no segmento de dar fim ao mundo ou um segmento para trazer uma nova era, para trazer realmente um novo contexto, uma nova geração envolvendo algo que pode rolar no universo e no mundo de One Piece? Eu sei que tem muitas segmentações legais que podem vir daqui, essa conexão realmente dos gigantes congelados, o Luffy despertando, o Loki liderando esses gigantes. São centenas, são milhares de gigantes congelados ali em Punk Hazard. Se vocês não se lembram, não é só aquele corredor gigantesco, são gigantes no teto, mas também no solo, né? Então é gigante congelado para dar com pau em todo aquele corredor enorme que a Nami e o Chopper se encontraram em Punk Hazard. Então nós temos todas essas segmentações de gigantes para trazer o mundo um Ragnarok, para trazer o mundo um estrondo? Eu acredito que não. Eu acredito que é mais para fazer o funcionamento de Pluton, gerar ali um total funcionamento, a total capacidade ali de Pluton e gerar também uma força de guerra imbatível para lutar contra o exército de Imu-sama. Como o próprio Sengoku falou no capítulo passado, o exército do governo mundial existem há milhares de pessoas, né? Existem numa questão de milhares de soldados, milhares de exércitos, são milhares de ilhas e países unidos num único bloco. Para lutar contra toda essa galera, vai ter-se que ter muitos, mas muitos gigantes disponíveis para combater. E Luffy e Loki vão liderar toda essa manada de pessoas para combater o governo mundial. Seja para ativar Pluton, seja para trazer esses guerreiros congelados do século perdido de volta à ativa.